Fala, gente, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Resolvi gravar essa notícia porque ultimamente estou gravando notícia, estou passando aí a minha filosofia para vocês nas notícias que estão saindo aqui nos assuntos mais falados do Twitter, certo? E o assunto de hoje que saiu aqui foi um elogio que o Mourão, né, o vice-presidente do Brasil, fez a um suposto torturador, que é o Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu vou ler aqui a manchete da notícia para vocês e em seguida já vou dar minha opinião. Em entrevista ao jornal Deutsche Welle, da Alemanha, será como é que fala isso na língua alemã? O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um homem de honra e que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Ustra foi apontado pela justiça como torturador durante a ditadura. O vereador paulistano Gilberto Natalini, que foi torturado pelo militar, afirmou após a entrevista do Mourão que Ustra foi um torturador cruel e facínora. Cara, eu queria comentar um pouquinho com você isso daqui, mandar um papo reto, tá ligado? Porque é pra gente tirar uma visão disso que acontece, esperar esse carro chato sair aqui da minha rua pra mim poder falar com vocês, beleza? Então, o negócio é o seguinte, eu sou totalmente contra qualquer ditadura, entendeu? Qualquer ditadura, qualquer controle de raciocínio. Eu acho que 1964 não foi bom, não foi bonito, eu realmente... Mas ao mesmo tempo, eu creio que a gente tem que ver isso com olhos diferentes e não com um olhar de preconceito. O que eu tô querendo dizer com isso? Deixa eu só arrumar essa câmera aqui para ficar melhor. E o papo reto é o seguinte. Cara, ditadura é algo que a gente tem que repudiar. Qualquer controle estatal é pra gente temer, porque não é pro nosso bem. É pros bem dos próprios engravatados que estão lá, entendeu? Dos políticos. É bem pra eles. Mas eu acho que quando a gente fala de 64, do regime militar que ocorreu no Brasil, primeiro de tudo, a gente não tem que ir pela história contada pelo esquerdista. A gente tem que analisar os fatos e criar a nossa própria ideia, nossa própria opinião sobre o que aconteceu, certo? Eu acho que isso isso é base, tá ligado? Isso daqui é o mínimo que a gente pode fazer perante alguma coisa histórica que a gente fica sabendo. E o que aconteceu em 64 foi algo que tem muitos senhores velhinhos de hoje em dia que elogiam, que dizem que tinha liberdade, que a gente tinha paz e que não tinha esse banditismo enorme que hoje em dia tem no Brasil onde a gente mora, né? Por outro lado, muitas pessoas dizem que eram inocentes e que foram sim torturados no tempo do regime militar. Eu não vou defender regime, certo? Agora, eu acho que comparar o regime militar com Cuba ou com Venezuela é falta de caráter, porque não tem comparação. Os níveis são bem diferentes de controle de Estado, de ditadura, de terrorismo. Essa que é a realidade. Agora eu digo para vocês uma coisa. O Ustra, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei sobre ele, eu consigo ver ele, né, na minha imaginação, porque quando você está lendo, você imagina ali, tenta formar um cenário possível, uma cena. Eu vejo ele como o Capitão Nascimento do filme Bop Tropa de Elite, porque era um cara que lutava pro bem, de um jeito mais duro, de um jeito mais eficiente, mas era um homem do bem, um homem que torturava bandido, vagabundo, pilantra, ladrão, que queria enfraquecer o país, que queria prejudicar as pessoas que trabalham duro, entendeu? Às vezes na maioria da classe baixa, porque é isso que o bandido, que o ladrão faz, né? A gente sabe disso. Então um cara que tortura um bandido para que o bandido entregue a gangue toda de criminosos, esse cara é um herói. Esse cara não é um mau caráter. Esse cara não é o vilão. O torturador, nesse caso, faz o trabalho sujo, mas ele é o herói. Então, assim, essa é a minha visão do Ustra, por tudo que eu li, pelos artigos, entendeu? Pelo filme de 64 que você pode procurar aí no YouTube. E, aliás, eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui. O Brasil Paralelo fez um filme foda,
entendeu? Não é um filme tendencioso, você vai assistir, vai tirar suas próprias conclusões, porque lá tem entrevistas com todo tipo de gente, com opiniões diferentes. Não é para passar pano de jeito nenhum, entendeu? Vocês sabem que eu não iria indicar nada aqui que fosse tendencioso, que fosse militante, tá ligado? E que usasse como mérito de um filme a fake news. Eu sou contra isso. Mas analisem. Então, assim, quando um vice-presidente de um país elogia um cara que salvou muitas pessoas de criminosos, a forma como ele tratava os criminosos não importa. Este é o ponto. Lembrando, não estou defendendo 64, eu não estava lá, não tenho propriedade para falar disso. Porém, estou passando uma visão, usando essa notícia, para a gente refletir aqui que talvez o cara foi um herói. Tá ligado? Direitos humanos. A gente sabe hoje em dia que os direitos humanos só defende bandido. Os direitos humanos aí não tá nem aí para a vítima e sempre tá defendendo o culpado, o criminoso. A pessoa que cometeu o ato do crime. Pessoas, mano, a gente vê a Maria do Rosário aí, que é uma grande defensora dos direitos humanos, defendendo o Chimbinha, que é aquele bandido que estuprou e que torturou um casal por semanas e depois matou a garota, que eu até vou ver o nome dela aqui, cara. Não sei se... Maria do Rosário Champinha. Champinha, o nome do vagabundo. Entendeu? E a garota, a Liana Friedenbusch, que foi assassinada, torturada e estuprada por esse bandido. Então aí eu pergunto para vocês, se existisse hoje em dia um Ustra, e ele pegasse e torturasse um cara desse para que esse cara entregasse também os amigos criminosos ali, ele seria um cara mau ou seria um vilão? Eu acho que aí a reflexão fica com você. Mas eu digo para vocês, pelo que eu li, pelo que eu tento entender, 64 não chega nem perto de uma Venezuela, entendeu? Lógico que foi uma ditadura, porque eu sou um liberal, então, pelo amor de Deus, o exército tomar conta das ruas e querer querer controlar tudo, congelar preços e querer que você tenha toque de recolher, isso é ditadura. Mas eu acho que você tem que tomar cuidado quando você fala que 64, para não falar bobagem. Cuba é muito pior. É só você ler, só você pesquisar aí, não é não? Então assim, na moral, o papo tá dado, a reflexão fica com vocês, mas na minha opinião, pelo que eu li, o Coronel Ustra, sim, de certa forma foi um herói. Porque um cara que tortura, que mata bandido, criminoso, esse cara tá do meu lado, esse cara é sim do bem. E a gente sabe que guerras ocorrem o tempo todo, durante todos os anos de histórias do mundo. Então, a gente sabe que sim, tinha ameaça comunista naquele tempo, entendeu? Hoje, eu acho que é aniversário do Che Guevara, entendeu? Que morreu Não, hoje é aniversário da morte de Che Guevara, que morreu na Bolívia, entendeu? Se eu não me engano, que eu li ali. E muita gente está comemorando esse vagabundo que matou muita gente num paredão. Se você pesquisar a história, você vai saber. Enquanto o Ustra, que foi sim alguém que defendia, que fazia parte dos mocinhos daquela época, hoje é visto como vilão. Então a inversão de valores no nosso país é algo terrível, tá ligado? E, mano, a reflexão fica para vocês. Eu continuo lendo, continuo pesquisando e continuo aprendendo cada vez mais sobre a história do nosso país. Certo? Tamo junto. Deixa o like no vídeo. Se você gosta de vídeos de opinião, mano, comenta aí. Eu adoro quando eu posto vídeos assim naturais e que a galera acompanha, gosta, compartilha, ativa o sininho, porque isso me ajuda bastante a continuar fazendo o que eu gosto. Esse vídeo talvez não vá ter monetização, porque eu falei algumas palavras meio fortes ali, e o YouTube é chato. Nesta pandemia, os robôs que estão tomando conta aí dos canais, né, das diretrizes. Mas, de qualquer jeito, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Monetiza legal, normalmente, quando eu não falo de lances tão polêmicos. Então, eu agradeço muito a quem me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tamo junto.